Bom, gente, aqui quem fala é o Tarcísio e vamos então fazer esse vídeo, vai ser dividido em duas partes, ou talvez três, sobre a história do mundo de Caverna do Dragão. Não a história por trás do desenho, dos bastidores, da origem do desenho em si, mas do mundo que é mostrado. Né? Tipo, Tiamat, de onde que veio, o Mestre dos Magos, todos aqueles lugares que eles exploram, de que forma isso funciona dentro daquele mundo, porque é um mundo que não é baseado em um único mundo de D&D, ele não tem a história do mundo de D&D, do Dragonlance ou do Forgotten Realms, ele faz uma coxa de retalho e acima de tudo ele é um mundo próprio. Então vamos dar uma estudada nisso. O que eu vou falar aqui, ele se baseia em duas fontes principais. Primeiro, sobre um e-book lançado pelo Fernando Pinheiro da Silva Filho, que ele compilou muita coisa da história, baseada em outros artigos, em algumas fontes, alguns blogs, e ele lançou nesse e-book que era, na verdade, uma adaptação do mundo de Caverna do Dragão para o sistema Daimon, naquela época em que o sistema Daimon tinha muitos netbooks e e-books disponíveis. E a segunda fonte, ela é anterior, ela é de um artigo muito obscuro e muito misterioso de um cara chamado Michael the Bug, que fez isso, ele compilou, ele foi elencando os elementos dos episódios e foi juntando isso de forma a montar um panorama do mundo, só que sobravam vários buracos que não eram explicados. E aí esse cara ele foi ligando, ele foi criando algumas coisas para fazer essa liga, tentando modificar o mínimo possível o que era mostrado nos desenhos. Então, não existe um material oficial que explique esse mundo e tudo mais. Muita gente considera esse material do Michael the Bug uma fanfic. Então, que fique claro que o que eu vou ler aqui é a provável configuração do mundo de Caverna do Dragão. Provavelmente nunca saberemos exatamente o quão acurada é isso, mas é feito de uma forma que não fere o que é mostrado. No desenho, como a maioria dos desenhos da década de 80, ele era feito para que cada episódio fosse independente. Então não tem muito essa questão de ficar fazendo referências, isso torna bem difícil traçar essa linha. Então o trabalho que o Michael fez, o trabalho que o Fernando Pinheiro da Silva fez aqui nesse netbook é muito louvável. Então nós temos aqui o mundo de Caverna do Dragão. Ele não tem um nome oficial, ele é simplesmente chamado de O Reino. E a história antiga do reino começa na chamada Idade da Glória, que era um período de grande florescimento em que vários reinados foram surgindo no sul, no norte, no leste e no oeste, e que havia uma situação próspera em todo o reino. Para evitar que essa situação próspera descambasse para conflitos e guerras, foi criado então o que foi chamado de o Grande Conselho dos Feiticeiros. Ele era um grupo formado por diversos representantes dos reinos ali que nós tínhamos, e esse conselho, esse Grande Conselho dos Feiticeiros, tinha o objetivo de resolver os problemas antes que eles escalonassem para alguma outra coisa. Como o próprio nome diz, esse conselho era composto pelos maiores magos, pelos maiores feiticeiros que existiam ali. Existiam algumas coisas que eram características. Primeiro, era que todos os integrantes recebiam uma túnica vermelha. Então a túnica vermelha era o símbolo do conselho, era um símbolo de autoridade, de austeridade, de compromisso. Segundo, que cada um dos elementos do conselho, ele tinha uma pedra, e essa pedra era não só o símbolo do poder, como dentro dessa pedra era colocada também uma parte da essência do mago, de forma que os outros feiticeiros sempre soubessem onde cada um dos feiticeiros estaria,
em determinado momento, e também seria praticamente impossível destruir de fato aquele feiticeiro sem que a pedra fosse destruída. Então, ao mesmo tempo, era um voto de confiança entre os membros e também era um objeto de poder muito grande que realmente tornava muito difícil que um membro do conselho fosse realmente destruído. Bom, esse conselho ele ficava na cidade de Helix. Daqui a pouco a gente vai passear pelos mapas, tá bom? Eu separei aqui 3 mapas. A cidade de Helix é aquela que aparece no primeiro episódio. E era na cidade de Helix que o conselho se reunia, além dos refúgios secretos que ele tinha. Um dos refúgios secretos, o mais famoso, era chamado de o Refúgio das Sombras, o Dark Haven. E nesse refúgio, que era de conhecimento só do pessoal do conselho, eles criaram o que foi chamado de o Grimório de Ouro, que era um livro de magia em que todos os membros do conselho escreviam ali, colocavam ali todos os seus feitiços. E eles deveriam anexar para que não existisse conhecimento oculto entre eles, ou que alguns dos elementos do conselho tentasse de alguma forma se tornar mais poderoso que os outros. E esse Grimório ele tinha praticamente feitiços para tudo. Foi nessa época da Idade da Glória que o conselho, membros do conselho, criaram os primeiros portais que ligavam realidades diferentes, universos diferentes. Então, a ciência dos portais começou em decorrência desses estudos e sobre a supervisão do Grande Conselho de Feiticeiros, ainda que não existam registros exatamente se existia algum objetivo maior por trás. Provavelmente era só por práticas mágicas, estudos mágicos. Resolveram então criar uma liderança para esse conselho. Então instituiu-se um cargo que era o cargo conhecido como o Mestre dos Magos. Então o Mestre dos Magos ele não era uma pessoa, ele era um cargo. Ele era a pessoa do conselho que era encarregada de ser a espécie de autoridade mágica, geralmente escolhida entre aquele que fosse o mais poderoso dentro daquele conselho. E o o Mestre dos Magos, ele tinha a responsabilidade de arbitrar qualquer tipo de empate que não conseguisse ser decidido por unanimidade por esse conselho. Como era um cargo de muito poder, porque no final ele era a lei final do reino, criou-se uma lei de que o Mestre dos Magos ele não poderia interferir diretamente nos eventos. E até mesmo indiretamente ele não poderia fazer isso de uma forma direta e clara. Então já começou-se aí a tradição do Mestre dos Magos sempre ser mais misterioso, se servir de enigmas, de pistas, de quebra-cabeças, como parte desse voto de não interferência. Então isso explica bastante a atitude do Mestre dos Magos. Vamos ver como é que nós estamos aqui de minutos. Então vamos dar uma passadinha aqui em algumas imagens. Já vamos falar do Vingador, tem várias coisas aqui. Então aqui é a vila de Helix. Era nesse lugar que ficava localizado o Conselho dos Magos, por ser um lugar pacato, que provavelmente ia chamar pouca atenção. Bom, não se sabe exatamente quando foi na linha temporal, em anos, mas em certo momento, 2 novos membros foram acolhidos no Grande Conselho. Eram 2 jovens, um homem chamado Killan e uma mulher chamada Karena. Eles eram irmãos, ou, na verdade, não se sabe se eles eram irmãos, mas eles estavam juntos. Aliás, muito provavelmente, pelo desenrolar do último episódio, provavelmente eles não eram irmãos mesmo. Mas, enfim, chegaram o Killan e a Karena, que se tornaram discípulos diretos do Mestre dos Magos da época. Aí é muito confuso se é o mesmo Mestre dos Magos
do desenho. E existe uma outra teoria que diz que era Merlin nessa época, né? E esses dois geraram muita controvérsia dentro do conselho, porque principalmente o Killan era uma pessoa muito ambiciosa e ao mesmo tempo muito arrogante, e tinha uma sede de poder que realmente preocupou muito o conselho como um todo. E logicamente tinha uma potencialidade mágica muito grande. Mas mesmo assim, o mestre dos magos resolveu cuidar e treinar esses dois discípulos, o Killan e a Carina. Então, sob a escolha do mestre dos magos, o conselho acabou acatando. E aí, eles eram muito habilidosos e o mestre dos magos concedeu 2 objetos de grande poder para cada um deles. Para o Killan, ele concedeu o Anel da Mente. E para o outro, para a Carina, ele concedeu o Anel do Coração. E esses dois estariam ligados de forma que eles criassem um laço e sempre trabalhassem juntos. O mestre dos magos achava que isso seria uma forma de criar laços afetivos entre eles e direcionar eles para o bem. Mas, logicamente, eles estavam errados. Nessa época também existiam os Cavaleiros Celestiais. Os Cavaleiros Celestiais eram uma ordem de guerreiros, né? Você tinha o Conselho dos Magos, que cuidava dessa parte mais política do reino, e você tinha os Cavaleiros Celestiais, que eram guerreiros que cuidavam mais da proteção física do reino. Até mesmo porque tinham esses portais e existem relatos de que às vezes algumas criaturas indesejadas vinham por dentro desses portais. E também os Cavaleiros Celestiais tinham boas relações com o Mestre dos Magos da época e não se opuseram à escolha do Killan e da Carina como discípulos. Esses Cavaleiros Celestiais, eles eram guerreiros que tinham também armas mágicas e tudo mais, e eles cavalgavam grifos ou aves gigantes para proteger o reino. Era bem legal essa ordem aí. Foi nessa época, mais ou menos, que o Killan começou a ser seduzido pelo poder. Então ele começou a fazer vários estudos sem o conhecimento do Mestre dos Magos e até mesmo da Carina, sem o conhecimento dos outros membros do conselho. E ele começou a fazer vários acordos com entidades maléficas que ele iria descobrindo ao longo do mundo, que estavam escondidas ali, né, nos recônditos e subterrâneos do mundo, e também alguns que ele contactava através desses portais que existiam nesse mundo. E isso, em algum momento, levou ele a contactar uma criatura extraplanar de grande poder, que era chamado de aquele cujo nome não pode ser dito, que era uma entidade que ela não tinha nenhuma forma definida. Quando ela veio para o nosso mundo, ela tinha a forma de uma grande tempestade, de uma coluna de tempestade, alguma coisa assim. E essa entidade, ela era muito poderosa, ela era senciente, e ela já tinha destruído muitos mundos, e ela estava sempre procurando mundos para consumir. E o Vingador fez um acordo com essa criatura, porque aí já dá para saber que o Killan, ele se tornaria o Vingador muito em breve, né? E acontece que nem mesmo o Conselho, nem o Mestre dos Magos e nem os Cavaleiros Celestiais, eles eram páreos para esse poder daquele que não pode ser, cujo nome não pode ser dito, e também o poder que o Killan estava conseguindo controlar. Ele já estava muito poderoso, muito mais poderoso que a maioria dos membros do Conselho. E esse acordo era que essa criatura daria ao Killan, Vingador, o conhecimento que ele precisaria para se transformar no Mago Supremo. E depois do Killan ter conseguido os objetivos dele, ele traria aquele cujo nome não deve ser dito para o nosso mundo, claro, para o mundo do reino.
E foi dessa forma, a partir desse momento que foi feito esse acordo, que o Killan definitivamente se tornou o Vingador. E aí começou aquilo que viria a ser conhecido como a Idade das Trevas ou a Era das Trevas, mas isso provavelmente vai ser assunto para o próximo vídeo. O que será que aconteceu com a Carena? Como é que foi a reação do Conselho? Como o Mestre dos Magos reagiu nesse período? Então vamos ver tudo isso. O que aconteceu com os Cavaleiros Celestiais? E em que momento foi necessário trazer ajuda de fora na representação de crianças, adolescentes? E por que isso teve que ser dessa forma? Vamos ver isso nos próximos vídeos.